Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Mais uma edição do Rav Sani Responde. E a nossa produção selecionou aqui uma pergunta muito interessante. O André Dueck perguntou o seguinte: Rabino, como controlar a ansiedade? Pergunta interessante. Com certeza esse é um problema que aflige milhões de pessoas pelo mundo. Vamos responder. ולהגיד בבוקר חסדך ולהגיד בבוקר חסדך וימונך בלילות וימונך בלילות טוב להודות להשם. O rei Davi já ilustrou o cenário para nós e ele, nos Salmos, no Teilim, ele já escreveu o seguinte: o Leagid Baboker Hasdecha. Nas manhãs, nós... Opa! Aperta lá. Rabino, a estagiária desligou o estúdio. Ah, põe no loop aí. Podemos demitir ela agora? Oi, Thaís, já vou mandar mensagem para ela aqui. O Leagid Baboker Hasdecha, o rei Davi já escreve que nas manhãs é muito mais fácil reconhecer a sua bondade. Leagid Baboker Hasdecha. Nas manhãs nós iremos pronunciar, reconhecer a sua bondade. É muito fácil quando está de dia, quando está tudo claro, quando nós entendemos, quando estamos num momento de vida plenos e confortáveis. Porém, a emuná, a fé verdadeira, entra em vigor, baleilot, quando escurece, nas noites, quando está escuro, ninguém te ouve, você quer chorar, as coisas saem do roteiro. Não era isso que eu gostaria que acontecesse. Nesse momento entra em vigor o quê? A emuná. Ve'emunascha baleilos, ve'emunascha baleilos. A emuná, baleilot, quando está de noite. Tov leodot Lashem. E é bom agradecer a Hashem em todos os momentos das nossas vidas, em todos os cenários, nas manhãs e durante a noite. E por que eu estou falando à noite? Porque a ansiedade nada mais é do que o sintoma da mente que corre à frente da fé. Quando não existe fé vivenciada, quando não existe emuná, a ansiedade domina, os medos, os receios, a antecipação de um futuro que você teme que aconteça, mas que não é real. E em 98% das ocasiões não vai acontecer nada parecido do que você tem medo que aconteça. Mas o que é a ansiedade? É quando esse sintoma corre na frente da fé. E a Kabbalah milenar judaica nos ensina que aonde existe emuná, existe presença. Aonde tem ansiedade, tem desconexão. O Habacuc, grande profeta, quando questionado qual é a principal de todas as virtudes, qual é a maior virtude que um ser humano pode alcançar? Qual a principal qualidade de um ser humano? Na visão do profeta Habacuc, ele respondeu: Tzadik be'emunato yichyeh. O justo vivenciará a sua fé. Ou seja, a fé vivenciada nos blinda de qualquer tipo de medo, nos blinda de qualquer tipo de ansiedade, nos blinda de qualquer tipo de insegurança. Porque se você acredita numa força maior, por detrás de todos, por detrás de tudo, que te criou, que te ama mais do que qualquer outra pessoa na face da terra, e que está ao seu lado em todos os momentos, e que acreditou em você, se não acreditasse, você não estava vivo, e lhe deu todas as ferramentas para você superar todas as adversidades. E o cenário que você está vivendo hoje foi arquitetado
e projetado por Ele para que você cresça, para que você evolua, para que você lapide o seu caráter. Por essa razão nós somos criados. Adam le'amal yulad, o ser humano foi criado para se esforçar, para vencer, para superar e acumular méritos, para que no momento certo e na hora certa, a conexão com a força maior seja por mérito próprio, prazerosa de verdade. Prazer máximo é quando ele é conquistado e não dado de mão beijada. Então, se você quer vencer a ansiedade, você precisa investir no conhecimento que vai fortalecer a sua emuná. E eu vou dar algumas dicas práticas para que você abrace esse conhecimento e aplique ele na sua vida. Ferramentas na prática! A primeira... A primeira ferramenta na prática é um mantra do Rabi Akiva. Você já conhece o grande Rabi Akiva? Eu falei sobre ele nos vídeos de Lag BaOmer. Amar Rabi Akiva, ve'afta l'ereacha kamocha. Ele sempre falava, ve'afta l'ereacha kamocha, amarás ao próximo como a ti mesmo. Zuklal gadol batorá, uma grande regra da Torá. O Rabi Akiva, ele também tinha um outro bordão, Gam zu letová. Gam zu letová. Também isso é para o bem. E vou contar uma história que aconteceu com ele. E certa vez ele estava andando com seu burro, com a sua vela, com o seu galo, e ele precisava dormir, precisava passar a noite, mas ninguém abriu as portas para que ele pudesse se hospedar. E ele precisou passar a noite na floresta, sozinho. O que ele fez? Em vez de reclamar, ele falou, Gam zu letová. Tudo que Hashem faz, também isso que está acontecendo agora, letová, é para o bem. O burro que ele carregava para se locomover, a vela para ele poder enxergar, e o galo que era o seu despertador natural, você tira. Traz água. Durante a noite, o vento apagou a vela. Rabi Akiva, em vez de reclamar, ele falou, Gam zu letová. Tudo o que acontece é para o meu bem. Um gato veio e devorou o galo. E agora, como é que ele vai acordar de manhã sem o galo? Gam zu letová. Também isso que aconteceu agora, letová é para o meu bem. Ele não reclamou, não se descontrolou emocionalmente. E por fim, uma fera devorou o seu burro, o seu meio de transporte. Como é que ele iria se locomover? Mas ele não reclamou, não chorou, não gritou. Ele simplesmente olhou para os céus e verbalizou o seu mantra. Gam zu letová. Até mesmo isso que aconteceu agora. Letová é para o meu bem. Na manhã seguinte, Rabi Akiva descobriu que a cidade foi invadida por sequestradores e assaltantes. Todos os habitantes da cidade foram prejudicados. E se a vela tivesse acesa, ele seria descoberto. Se o burro tivesse vivo, eles iriam escutar o barulho. Da mesma maneira o galo, e iriam capturá-lo também. O que o Rabi Akiva falou, Gam zu letová, se comprovou que a ausência foi a salvação e o silêncio foi a sua proteção. Então essa é a primeira dica na prática. É nós abraçarmos a fé vivenciada de que Gam zu letová, se acostume a pensar e a falar isso recorrentemente, que logo você vai descobrir que até mesmo os desconfortos, até mesmo os momentos amargos, na realidade, eram para o nosso bem. E fizeram com que nós chegássemos aonde nós estamos hoje. Porque Hashem, ele enxerga o todo. E nós temos uma visão limitada. E muitas vezes o que nós chamamos de perda é um desvio para um livramento, para uma salvação. Não é à toa que nós, todos os dias na Tefilá, nós agradecemos, Modim Anachnu Lach,
e nós verbalizamos pelos milagres e pelas maravilhas que acontecem conosco todos os dias. Todo dia é um milagre e todo dia nós somos salvos de algum perigo. Essa é a visão correta e isso evita qualquer tipo de insegurança e ansiedade nas nossas vidas. Porque a Hashem está no controle. E você agora que me assiste, com certeza, você tem uma dor que você superou. E essa dor eu gostaria que você ensinasse aos outros. Essa dor eu gostaria que você compartilhasse aqui nos comentários desse vídeo, para que as pessoas possam se inspirar de que aquela dor, na verdade, foi uma salvação, foi um livramento, e o conceito da emuná se fortificou ainda mais no seu coração. E são esses momentos de desconforto que fazem nós nos reconectarmos com o Criador, igual aquele grande homem de negócios que ficou preso na cobertura do seu escritório, esqueceu a chave, trancaram ele do lado de dentro, como é que ele vai sair, precisa voltar para casa? O que ele fez? Ele precisava que alguém olhasse para cima, então ele começou a jogar dinheiro. Começou a jogar dinheiro pela janela, ele viu de longe que as pessoas pegavam dinheiro, ficavam felizes, mas ninguém olhava para cima. Aí o que ele fez? Tinha lá um vaso com umas florzinhas, tinha umas pedrinhas, ele começou a jogar pedrinha. Quando ele começou a jogar pedrinha, as pessoas olharam para cima, começaram a reclamar, viram que ele estava lá e abriram a porta para ele. Quando as coisas vão bem, quando jogam dinheiro, quando as coisas estão muito confortáveis, é difícil a pessoa reconhecer, é difícil a pessoa se conectar. Infelizmente, o ser humano, ele volta para a sua raiz e ele acorda de um momento de distração com as pedrinhas. Nós não podemos esperar as pedrinhas serem atiradas para que a gente acorde para o nosso próprio bem. Por isso que Leagid Baboker Hasdecha, nós vamos reconhecer nas manhãs, não precisa esperar à noite para reconhecer. Quando você reconhece, quando você agradece, quando você valoriza, Hashem não vai precisar forçar o despertar para o seu propósito. O próprio Rebbe Akiva, ele aprendeu, quando ele viu a cena das gotas na pedra, perfurando a pedra, ele entendeu que a nossa emuná, a nossa fé, ela vai ser transformada por intermédio de uma gota, e depois outra gota, e 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 outra gota, até perfurar. Não é do dia para a noite, mas nós precisamos começar, nós precisamos aplicar, nós precisamos, tzadik bemunatoi rie, vivenciar o modo de vida em que a fé está em primeiro lugar, em que nós verbalizamos e os atos, a atitude, a visão correta influencia o nosso sentimento. E isso vai transformando a nossa natureza, até que automaticamente você vai se transformar num homem e numa mulher que enxerga e consegue apalpar a fé em tudo que acontece. Igual o grande Rabbi Yecheskel Levenstein, o grande rabino, foi o Mashgiach, o líder espiritual da Yeshiva de Mir, depois da Yeshiva de Ponevezh em Israel. Tudo o que acontecia, ele conseguia extrair uma lição de emuná. Se ele visse uma neblina, ele conseguiria extrair uma lição de emuná. Tudo que ele via, tudo que ele presenciava, ele trazia a emuná, ele trazia os fundamentos, ele trazia os ensinamentos. E a maior de todas as lições que ele deu para os seus alunos foi: vivam uma vida de emuná e assim vocês viverão uma vida feliz, sem ansiedade, sem descontrole emocional, com muitas vitórias, muitas conquistas e uma proximidade com o Criador única e peculiar. Por isso, querido André, o judaísmo, ele é repleto de atitude. Nós não esperamos sentir para começar a fazer. Aharei Ma'asim Nimshachim Alevavot. É por intermédio dos atos que se despertam os corações. Então, vamos começar a viver com fé. Vamos começar a praticar a nossa fé. Vamos começar a trazer essa vivência para o nosso dia a dia, que é automaticamente uma gota, depois outra gota, depois outra gota, e outra gota, e outra gota. Isso vai perfurar o nosso coração de pedra, assim como o Rabbi Akiva teve aquela visão e transformou a sua vida aos 40 anos de idade. Não tem idade para evolução. Enquanto você está respirando, enquanto teu coração está batendo, enquanto você tem 2 braços, 2 pernas, enquanto a vela está acesa, ainda é possível consertar. Sorria com alegria, viva a vida com muita sabedoria e com muita emuná, com muita fé. Fui!